Olá pessoal, vamos começar aqui um estudo sobre Êxodo. Estamos aqui no capítulo número 1. Nós sabemos que o capítulo de Gênesis, capítulo 50, encerra a história ali de José, certo? José morre, certo? E aqui no capítulo 1 de Êxodo, após 430 anos, vamos agora ver o que aconteceu com os descendentes de Jacó. É bom nós vermos aqui em Êxodo, aqui nós estamos em Êxodo, ó, Êxodo capítulo 1, versículo de número 5. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. Então 70 pessoas entraram com Jacó no Egito. Aí nós sabemos que José faleceu, no versículo aí à frente, vai falando no versículo 6. E diz no versículo 7 que os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Interessante, é bom ao estudarmos a palavra de Deus a gente observar essas palavras. Por exemplo, foram fecundos, aumentaram muito, multiplicaram, grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então, o povo de Israel multiplicou sobremaneira superior ao povo egípcio. Lembrando que eles estavam presos no Egito. E aí o versículo 8 nos relata aí que levantou um novo rei do Egito, né? E esse rei não conhecia José. E o versículo 9 diz aí que o povo, né? E aí ele fala, ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, certo? E aí o rei já estava preocupando, porque estava multiplicando a quantidade do povo judeu, ou os até então hebreus, falava a língua hebraica. Aí o versículo número 12 diz assim, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então o povo ia aumentando, a quantidade ia só aumentando, multiplicando cada vez mais, e o rei preocupando cada vez mais. Aí o rei bolou uma estratégia. Olha aí, as parteiras desobedecem a Faraó. Faraó conversou com duas parteiras, a primeira, o nome dela está aqui, ó, Cifra, a segunda Puá, né? Pediu para elas todo menino, né, do sexo masculino que nascesse era para matar. Aí diz que aí no versículo 17 aqui, ó, diz que as parteiras foram temente a Deus e não fizeram como o rei ordenou. E aí o rei chegou na parteira e perguntou por que os meninos estão sobrevivendo. Aí as parteiras falaram, toda vez que a gente chega lá, as israelitas já gerou eles. Aí o versículo de número 20 diz aí que Deus fez bem as parteiras. E porque as parteiras temeram a Deus, versículo 21, ele lhe constituiu família. Só que aí o rei baixou um decreto. Qual foi o decreto? A todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. O rei aí baixou um decreto que todo menino macho, certo? Era para ser morto, jogado dentro do Nilo, os meninos machos aí, abaixo de 2 anos, em outra passagem relata essa idade, né? Aí nós podemos ver, ok, só que aí, versículo número 1 do capítulo 2, o nascimento de Moisés, certo? Agora nós vamos entrar num assunto sobre o nascimento de Moisés. Aqui não fala o nome do pai, não fala o nome da mãe de Moisés, só fala que era da tribo da casa de Levi, e um homem da casa de Levi casou com a mulher da casa de Levi, e a mulher deu à luz, né? Ok, mas vamos lá no capítulo 6 para a gente ver quem são os pais, quem é o pai, o avô, o bisavô, tataravô de Moisés. Vamos ver quem é? Olha só, aqui em Êxodo capítulo 6, versículo de número 14, fala da genealogia de Moisés e Arão. Arão é irmão de Moisés. Então vamos lá. A Bíblia fala aí no versículo de número 16, aqui ó, onde está aí grifado com a canetinha. Os filhos de Levi, segundo a sua geração, foi Gerson e Coate
e Merari, tá? Então eu quero só colocar o nome Coate, grava bem esse nome Coate, tá? Aí no versículo de número 18, os filhos de Coate, Arão, tá? Grava só esse nome, Arão. E agora vamos ver aqui, ó, Arão, que é o filho de Coate, né? E o filho de Coate e neto de Levi. Arão é o filho, Coate é o pai, Levi é o avô. Então vamos lá. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. Tá? Então Joquebede é tia de Arão. Procurei pesquisar, saber de quem Joquebede era irmã. Tudo indica que seja do próprio Coate, tá? Pai de Arão. Tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137 anos. Então, uma coisa que eu escrevi aqui, ó, muito interessante, ó, Jacó, pai de Levi, Levi, pai de Gerson, Gerson, pai de Coate, Coate, pai de Arão, Arão, pai de Moisés. Então, Jacó era Moisés era tataraneto de Jacó. É algo interessante. Então, os pais de Moisés é Arão e Joquebede. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Tá? Moisés nasce, né? A mãe dele manda colocar ele dentro de um cesto e a filha da filha de Faraó acha Moisés, certo? E só que ela estava preocupada agora, o que fazer, como fazer para amamentar, né? Versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama? Ama é aquela que amamenta alguma mulher que está com recém-nascido ou que tem leite, possa amamentar. E cria a criança. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino, então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria, pagarei o teu salário. Interessante. Joquebede, né? Miriam é que estava ali vendo o cesto, né? E Moisés dentro. Miriam em torno de 7, 8 anos mais velha do que Moisés. Vê que a filha de Faraó pega a criança, oferece para ela se ela queria que arrumasse uma babá para ela, uma ama, né, uma mulher que pudesse amamentar. Quem é que vai amamentar? A própria mãe de Moisés, Joquebede. E ela ainda vai ganhar o salário por isso. Continuando, versículo 10. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés. Olha o significado do nome Moisés, porque das águas o tirei. E continuando aí, nós vamos ver agora que Moisés já estava grande, né? Moisés mata aí um soldado egípcio. Moisés ali andando, né? Ele vai, do versículo 11, eu estou resumindo até o versículo 14. Moisés perambulando em um certo dia, ele vê um dos soldados egípcios ali maltratando um dos israelitas. E ele sabia, Moisés sabia que era povo dele. E ele vai e mata o soldado. Só que aí alguém viu Moisés matando o soldado. Faraó fica sabendo, aí aqui diz algo interessante, ó. Informando desse caso, versículo 15, procurou o Faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Aonde é que Moisés foi? Para a terra dos midianitas. Quem são os midianitas, né? Nós estávamos estudando recentemente na igreja, e eu gravei um vídeo aí, postei até no Facebook e no WhatsApp, que Abraão casou com uma mulher chamada Quetura, ali no capítulo 25 de Gênesis, e gerou um homem chamado Midian, do qual são os midianitas. Então vamos lá, vamos voltar aqui de novo à história. Moisés fugiu da presença de Faraó e foi para a terra dos midianitas, ou para a terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, grava isso aqui, tá? 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher
os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e a enxotavam dali. Moisés, porém, se levantou e defendeu aquela mulher que estava pegando a água, que é Zípora, é o nome da mulher que estava ali pegando água, filha, né, de um midianita, né, de um homem que morava na terra dos midianitas, chamado, o nome dele é Jetro, né, chamado Jetro. E nós vamos finalizar aqui por causa do barulho aqui do som que está chegando perto de casa, e vamos continuar aí a história logo mais no próximo vídeo. Deus abençoe.